oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos aqui reunidos. Senhor Jesus, continua com as tuas mãos benditas sobre o teu povo, nos abençoando com toda sorte de bênção. Amém. Meus irmãos, podem ficar sentados mesmo? E eu vou pedir aos irmãos para abrir essas Bíblias, por favor. Salmos de número 32, da Palavra de Deus. Podem ficar sentados, podem ficar sentando e levantando toda hora. Salmos de número 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não me cobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Pai, muitíssimo obrigado por essa gloriosa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nesta noite nós vamos falar um pouco sobre a necessidade do reconhecimento enquanto estamos errados. A necessidade de reconhecer, e não somente reconhecer, mas também confessar. Errar, todos nós erramos, devido à nossa natureza pecaminosa. Mas se não sabe, segundo a palavra de Deus, na primeira carta, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, em que Deus chegou para Samuel e disse na palavra: Samuel, até quando tereis dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Pega uma botija de azeite e vai até a casa de Zessé, o Pelamita, porque lá me tenho provido um rei. E essa pessoa era Davi. Os irmãos já conhecem muito bem essa história, eu não quero aqui repetir. E realmente Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, queridos irmãos, ninguém pode dizer que não erra, que não vai pecar, que não vai fazer. Até aquele, na verdade, que é segundo o coração de Deus, que Deus escolhe, ele está propenso a isso, está propenso a erro, a pecado e a desobedecer a Deus em algum momento. Mas quando ele foi escolhido, Davi é um homem guerreiro, é um homem que tinha intimidade com Deus, mas isso não o impediu de pecar contra Deus. Os irmãos sabem muito bem da história. Enquanto todo o seu exército, seus capitães estavam na guerra, Davi estava deitado bem bom na sua casa, e ali ele avistou uma mulher chamada Betseba e se agradou dela. Só que essa mulher, Betseba, ela era esposa de Urias, o Heteu.
que era um dos soldados dele. Ele então, qual foi o erro dele? Ele não só olhou, mas mandou buscar aquela mulher. E depois, os irmãos já sabem o que aconteceu. Davi então adultera com aquela mulher, com a esposa do teu soldado fiel. Mas aquilo foi tão ruim que a mulher então se engravidou. Ele fez de tudo para que aquele filho parecesse ser filho de Urias. Mas Urias estava na guerra. Ele fez de tudo, mandou chamar Urias. Urias veio, ele deu bebida para o homem se embebedar, mandou ir para a casa dele ficar com a mulher. Urias não foi, ficou no relento, mas não foi. Dá a entender que Deus estava impedindo para que o pecado não ficasse encoberto. Porque se Urias fosse, poderia acontecer que pensasse que fosse o filho dele. Mas Deus não dorme. Deus conhece, Deus sabe. Então, quando ele viu que não conseguia, ele fez um bilhete e deu para Urias voltar novamente lá para a guerra. Mas no bilhete estava escrito: como a guerra estiver bem ferrenha, coloca Urias na frente para poder morrer. Para morrer. Homem segundo o coração de Deus, tentando encobrir o pecado, tentando encobrir a falha, mas não tem jeito não. Acontece que Urias foi para lá, impressionante. Tem pessoas, hoje em dia, se você manda presbítero Márcio, alguém manda levar um bilhete para alguém, a pessoa capaz no meio do caminho abrir o bilhete, né? Por curiosidade, vou ver o que está escrito. Imagina se ele levou o bilhete, e quando o bilhete chegou lá, foi colocado exatamente na frente, Urias morreu. A notícia chegou que Urias havia morrido. Não ficou por isso não, meus irmãos. Deus chegou e levantou Natan para conversar com ele. Natan chegou contando uma história linda, que havia um homem que tinha na verdade uma ovelha, uma única ovelha, mas aí um outro fazendeiro tinha muita ovelha, resolveu então tomar essa única ovelha desse homem, falando para Davi. Olha, quando ele chegou com todo jeitinho, Natan o profeta, o homem de Deus, Davi era rei. Como eu vou falar para esse rei? Como eu vou falar que ele está pecando contra Deus? Como eu vou entregar o recado de Deus para esse rei? Afinal ele é rei. Quando ele contou a história, Davi então levou: quem é esse homem? Esse homem merece morrer. Aí Natan disse: esse homem és tu. Este homem és tu, ó rei. Ele disse: pequei contra Deus, pequei contra o céu. Nós acabamos de ler exatamente isso. Quando ele fala bem assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Por que ele fala essa palavra? Porque na época de Davi ainda se fazia sacrifício pelo pecado pelas mãos dos sacerdotes e sumos sacerdotes, em que na realidade era matado um animal, entendeu? E aquele sangue era colocado, era oferecido a Deus, e a intenção era cobrir o pecado. Hoje, mais na frente, no Novo Testamento, em João capítulo 1, versículo 29, diz a palavra de Deus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aqui na realidade ele conhecia o sacrifício, ele sabia o que acontecia quando alguém pecava, quando alguém confessava, quando alguém admitia que havia pecado contra Deus. Aí
sumo sacerdote, oferecia lá uma oferta, e então era coberto daquele pecado. Mas a consequência disso tinha um custo. Ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, e cujo espírito não há engano. O que é isso? Quando você confessa, não tenta enganar, irmão. Não tenta dizer isso. Quando confessa o pecado, é uma atitude, é algo que está falando: eu não estou aqui enganando, eu errei, eu peguei, eu assumo meu erro. Ele fala exatamente isso: bem-aventurado este homem que não é engano, porque ele fala, aleluia, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Ele se sentia atormentado. A palavra de Deus fala na primeira carta de João, no capítulo, no versículo 8, diz exatamente assim: que aquele que diz que não tem pecado, que não peca, é mentiroso. Mas o versículo 9 diz também: mas se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. O problema não está na questão de pecar, mas reconhecer que pecou e confessar o pecado. Esse é que é o grande segredo. Todo mundo erra, todo mundo peca, todo mundo falta contra Deus, mas quando há reconhecimento, Deus usa de misericórdia e perdoa. No caso de Davi, foi coberto. No caso hoje, a Bíblia nos fala, aleluia, em 1 João 7, que é o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Glória a Deus. E ele sentia aquele sofrimento, aquela angústia. Eu nunca tive e nem quero ter, mas diz quem tem artrose na cabeça, nos ossos, que dói demais nisso. Diz que é terrível. Eu nunca tive isso, não, nem quero ter, misericórdia. Então os ossos dele estavam envelheceram os ossos. Sabe o que é osso envelhecido? Ossos sem vida, ossos sem firmeza. Imagine uma pessoa com artrose, com todo esse mal, e não conseguir nem andar direito, não conseguir muitas vezes, dependendo do local, esticar o braço, não consegue levantar a perna, e ele via aquela questão, que era uma questão espiritual. Ele estava sofrendo com aquele pecado guardado com ele. Meus irmãos, é isso que Deus olha para nós. Deus está sempre pronto a nos perdoar, desde que tomemos a decisão de confessar o erro, de colocar diante dele, porque a Deus ninguém consegue enganar. Eu posso enganar o amado, eu posso enganar a igreja, podem me enganar, mas Deus ninguém engana. Dele nada fica escondido. Não sabe? Por isso a Bíblia nos fala sobre essa questão, que muitas vezes tem muita gente hoje enfraquecida espiritualmente. Sabe por quê, queridos? Porque não confessa erro, não reconhece. E quem não reconhece não tem crescimento espiritual. Davi entendeu isso. Davi entendeu que enquanto ele não confessou, enquanto ele não falou, enquanto ele não expôs diante de Deus, ele estava mal espiritualmente, ele estava enfraquecido espiritualmente. E quantos hoje, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, até estão na igreja, mas estão enfraquecidos espiritualmente. Até pregam bonitinho, mas estão enfraquecidos espiritualmente. Até cantam bonitinho,
mas estão enfraquecidos espiritualmente. Até ensinam direitinho, mas estão enfraquecidos espiritualmente. E enfraquecido espiritualmente significa ausência do Espírito de Deus na vida da pessoa, devido ou por motivo daquele pecado que está ali e que não é expurgado, não é colocado para fora. A palavra de Deus nos fala em João capítulo 14, que fala que Jesus falou bem claro: vocês sabem para onde eu vou e também o caminho. Vocês sabem para onde eu vou e também o caminho. Aí Tomé fala: como nós sabemos quanto tu vai? Como sabemos na verdade qual é o caminho? Aí Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o caminho que Jesus está falando era ele mesmo, o caminho. Era ele. Tomé, andando com Jesus Cristo, ele entendia que o caminho era Jesus. Às vezes, irmão, nós somos assim. A gente entra na igreja, anda com a Bíblia, mas não tem a verdadeira convicção se estamos no caminho ou não. E esse caminho é Cristo. Esse caminho é o Senhor. E Tomé andava com Jesus, discipulado por Jesus, ensinado por Jesus, orientado por Jesus, sendo capacitado por Jesus, e ainda não tinha convicção do caminho, não conhecia o caminho. Então mostra-nos o Pai. Está comigo todos os dias. Quem me vê ali vê o Pai. Hoje não é diferente, não. Hoje não é diferente isso. E às vezes acontece conosco também. Por isso a ausência do Espírito Santo nos faz uma pessoa refém do mal, refém da nossa carne. Preste atenção nisso. A ausência do Espírito Santo na nossa vida nos faz ser refém da nossa própria carne. E aí começamos a tomar atitude a qual Deus não gostaria que tomássemos. Glórias a Deus. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, sequidão de estio aqui, humor amargo, humor sem alegria, humor sem prazer, humor sem satisfação. O que ele quer dizer com isso? Me tornei uma pessoa ranzinza, difícil de lidar. Porque a mão do Senhor pesava sobre ele. Muitas vezes, irmãos amados, nós não temos a percepção de que a mão de Deus está pesando sobre a gente. Mas esse peso da mão de Deus não é para matar a gente, não. A mão de Deus pesa para tratar conosco. A mão de Deus não pesa para matar, pesa para tratar, para trazer de volta para o caminho que nós estávamos antes. Por isso, quando olhamos aqui, ele fala, ele deixa claro: olha, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Ou seja, ele sentia a cobrança de Deus na vida dele pelos atos que havia praticado. Qual foram os atos? Adultério, e provocou um assassinato. Aquilo mexeu com Deus. Aquilo mexeu com o coração de Deus. Aquilo deixou Deus triste e precisava que fosse tomada uma decisão. E segundo a palavra de Deus, diz: o meu humor se tornou um sequidão de espinho, me tornei uma pessoa amarga, uma pessoa difícil. Diz a Bíblia Sagrada: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões,
E tu perdoaste a maldade do meu coração, do meu pecado. Quando ele fala assim, ó, confesseste o meu pecado e não, ou seja, a maldade, e não me cobri. Ou seja, dei nome ao pecado. Não foi somente dizer perdoa os meus pecados. Quando ele fala confessar pecado aqui, ele fala reconheço sim que eu provoquei a morte de Urias, o Heteu, um homem inocente. Reconheço sim que eu adulterei com a mulher do meu soldado fiel. Sou passivo de ser punido sim. Confessei o meu pecado, dei nome ao pecado, dei nome ao meu erro. Queridos irmãos, é tudo que Deus espera do teu povo. O reconhecimento como erra não quer dizer aqui que nós sejamos todos em pecado, mas na verdade é algo didático, conciso, é o que nos faz entender melhor, oh aleluia, como Deus trabalha e quer trabalhar em nossas vidas. Se porventura viemos cometer algum erro, alguma falha, algum pecado, algo que entristece a Ele, é só isso, para a gente entender na verdade que nós temos um Deus que vê todas as coisas, conhece todas as coisas, Ele está em todos os lugares, conhece o deitar, o levantar, o caminhar, está lá. Salmo 139, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, conhece todas as coisas. E o salmista sabia disso. Ele confessou o pecado, e a maldade não encobriu, não guardou, porque ele pensou: quer saber uma coisa? Vou confessar ao Senhor as minhas transgressões. Eu não vou continuar assim. Eu não aguento mais ficar com esse peso das mãos sobre mim. Irmãos amados, o peso da mão de Deus. Eu me lembro muito bem que eu estava no Amazonas, lá em Manaus, alguns anos atrás, e lá eu recebi um telefonema da minha esposa, em que ela disse: olha, a irmã fulana do Beltrano está dizendo que está precisando que você vá lá. Só que a igreja que eu congregava, o campo que eu congregava, o pastor havia me tirado da congregação e colocou uma outra pessoa lá no meu lugar. E aí estava dando uns problemas lá. Ela vai e liga para ela e avisa para ela. E aí, lá do Amazonas, no telefone eu falei para ela: fica tranquila, olha como o homem é, que quando eu chegar aí, nós vamos lá. Oh, queridos, para que eu falei aquilo? Aí Deus me mostrou um braço daqui para cá, de bronze polido, no meu ombro, e dizendo: se você for, já sabe o que vai acontecer. Não foi eu que te tirei de lá. Então eu sei muito bem o que é isso. E foi me fazendo assim: não vá, porque se você for, já sabe o que vai acontecer, porque não foi eu que te tirei de lá. Quando eu voltei de viagem, o pastor disse: volta para lá, eu só vou tirar você de lá quando eu mandar. A mão de Deus é pesada, e o salmista entendia isso, porque a mão de Deus vai chamar minha atenção: você não se manda, você não tem que resolver nada, quem resolve sou eu. Aquilo me deixou preocupado, mas também me deixou uma alegria. Me deixou uma alegria entender que realmente a mão de Deus é pesada, mas não é para matar, é para alertar, é para chamar minha atenção. E eu glorifiquei a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Foi quando o salmista disse:
disse, aleluia, confessarei os meus pecados. Ele diz a palavra de Deus, que ele confessou, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, como se puder achar até no transportar de muitas águas. Essas a ele não desprezarão. Quando você confessa, quando você busca, ele não despreza, como transbordar das águas. E a Bíblia nos fala aqui no Salmo de número 51, olha só o que o salmista falou referente ao Salmo 32. Ele traz aqui uma outra fala muito importante, a qual nós devemos nos preocupar. Salmos de número 51, a palavra de Deus no verso 9 diz assim, olha só: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que significa isso? Um homem sem o Espírito Santo de Deus está vazio, está seco, está acabado, é apenas um cadáver espiritual em pé, que anda sem direção, não tem noção, não tem noção. Por isso aqui ele fala bem claro: não retire de mim, oh meu Deus do céu, não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele continua dizendo: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. E diz mais: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Senhor, tenha misericórdia de mim, não retire de mim o teu Santo Espírito, me dê novamente alegria. Eu preciso testemunhar da tua palavra, eu preciso testemunhar de ti para os transgressores, para que venham se converter ao Senhor. Mas eu primeiro preciso ser tratado, eu preciso ser curado. O Senhor sabe da minha necessidade. Deus é muito bom. Como diz um amigo meu pastor, Jesus é lindo. Jesus é lindo. Jesus é lindo. Por isso, meus irmãos, devemos tomar-se cuidado. É bem verdade que o que Deus quer falar conosco, Deus não está aqui com um chicote na mão, batendo, machucando o Senhor. Quer chamar a nossa atenção em relação ao que Ele é santo. Como está na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. Se aquele que vos chamou é santo, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santo que eu sou santo. Todo aquele que quer viver piamente em Cristo há de sofrer perseguições, segundo a carta de Paulo a Timóteo, versículo 12. E quando servimos a Deus, muitas coisas tentam nos tirar da sua presença, mas Deus é aquele que segura em nossas mãos, é aquele que cuida da gente, desde que a gente reconheça que necessita dele, precisa dele. A gente reconheça que precisa ter uma vida de santidade, uma vida santa, uma vida pura, uma vida que o agrade. O que agrada a homem, irmão? Ninguém tem que fazer nada para me agradar, tem que agradar a Ele.
Agradando a Ele é o principal. Tá bom também. Não precisa me agradar. Agrade a Ele. Faz o que é melhor para Ele. Que às vezes a pessoa se preocupa em agradar muito o pastor e não agrada a Deus. Não, isso não provém de Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Adianta agradar ao pastor e não agradar a Deus? Adianta honrar o pastor e não honrar a Deus? Adianta, não adianta. Não adianta. Então a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Aleluia.